o que é a razão? Quer aprender o que é? Como cai na sua prova? Para que serve? Fica ligado nessa aula de hoje. Eu sou Daniel Oliveira e esse canal é Matemática Falou. Bora lá! Então vamos lá. O que é a razão? Matematicamente falando, para os dois números, A e B, eu falo A e B aqui números, né? Porque o A pode representar qualquer número e o B também pode representar qualquer número. Então, dados os dois números, A e B, com B diferente de zero, a gente vai ver que o B vai ser o denominador de uma fração. E divisão por zero não existe. A gente chama de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, a fração A sobre B. Então, simplesmente, quando eu falo que eu tenho uma razão entre A e B, eu tenho, então, uma fração A sobre B. Daniel, por que ficou A sobre B e não B sobre A? Isso é muito importante. Só porque eu falei o A primeiro. Como eu falei razão entre A e B, o A fica em cima e o B fica embaixo. Se eu falasse razão entre B e A, o B ficaria em cima e o A embaixo. Beleza? Numa fração, a gente chama, né, o carinha aqui de cima, o número de cima, de numerador. Ou em matemática comercial, a gente chama de antecedente, porque eu falo ele antes. E o B, que está embaixo, a gente chama de denominador. Ou como ele veio depois, a gente pode chamar ele de consequente. De boa? Então, razão entre A e B nada mais é que uma fração de A sobre B. Fechado? Vamos ver agora um exemplo em relação a isso. Vamos fazer uma aplicação disso aqui. Olha, por exemplo, aqui. Qual que é a razão de 3 para 4? Eu não falei o 3 antes e o 4 depois? Então, vai ser uma fração 3 sobre 4. Qual que é a razão de 57 para 100? 57 sobre 100. Aliás, 57 sobre 100 é a mesma coisa, é equivalente a eu falar 57%. Então, repare que porcentagem nada mais é que uma razão onde o seu denominador é igual a 100. Então, vamos ver isso mais para frente em outras aulas. Razão de x para x mais 1. Como eu falei, o x antes, x mais 1 depois. Então, é x sobre x mais 1. Simples assim. Tranquilo demais, né? E para que serve razão, Daniel? Eu vou utilizar razão para quê? Vamos ver agora. Tem dois objetivos principais. Um deles é comparar valores e o outro é pegar partes do total. Vamos ver um exemplinho aqui, Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: na minha turma tem 3 alunos que são estrangeiros. Aí você fala: não, beleza, 3 alunos, entendi. Aí ele te pergunta assim: 3 alunos na minha turma estrangeiros, são muitos ou são poucos estrangeiros? Você vai falar com ele: uai, depende. Quantos alunos tem na sua turma? Você precisa de um outro número para fazer essa comparação. Então a resposta aqui seria: depende do total de alunos. Depende do total. Ele fala assim: ah, não, é uma turminha de inglês. É uma turminha de inglês que tem, no total, 5 alunos. Então, seriam 3 estrangeiros em 5. Falou, opa, 3 em 5, ou 3 a cada 5, eu tenho uma razão aí de 3 para 5. Agora eu tenho uma noção melhor. 3 alunos em 5, são muitos alunos estrangeiros. Agora, se ao invés de ser uma turma de inglês com 5 alunos, fosse uma turma bem maior. E se fosse uma turma de pré-vestibular, por exemplo, que tem 100 alunos. Aí você vai fazer, opa, eu tenho 3 em 100. Então, 3 em 100, ou 3 para 100, ou 3 a cada 100, ou a razão 3 por 100, se eu te fizer essa divisão, ou até, se a gente pensar, dá para perceber que é um número muito menor. 3 sobre 100 vai dar um número muito menor que 3 por 5. Então, 3 em 100 representa uma quantidade muito menor em relação a 3 sobre 5. Então, essa aqui é a ideia. Eu posso fazer uma comparação entre valores. Ah, não, Daniel, 3 em 100, você tem pouquíssimos estrangeiros na sua turma aí. Beleza demais, né?
Vamos ver outro exemplo. Quanto que é 2/5 de 70? Pensa aí, quanto que é 2/5 de 70? O 2/5 são 2 sobre 5, ou 2 partes de 5 de 70. Então, se eu pegasse o 70, dividisse em 5 partes, e eu quero 2 delas, né? Eu quero 2/5 de 70. Aliás, tem duas formas de fazer essa questão. Uma forma é multiplicar direto, porque para a gente o de vai servir como vezes. Então, aqui, ó, uma forma de fazer é 2/5 vezes 70. Em fração multiplicada, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, eu multiplicaria 2 vezes 70, daria 140. Não tem nada embaixo porque é 1. 5 vezes 1 daria 5. Se eu dividir, vai dar 28. Então, essa é uma forma de fazer. 2/5 de 70 é 28. A outra forma de fazer, mais no raciocínio aqui, só para a gente entender a ideia de novo de razão. Então, eu quero 2 partes de 5 em relação a 70. Então, se eu pegar o meu 70 e dividir em 5 partes, vamos fazer isso, ó. 70 dividido por 5 vai dar 14. Então, eu tenho 5 bloquinhos de 14 que dão somados 70. Eu quero 2 partes dessas 5. Então, eu quero 2 vezes 14, que dá 28. Essa é outra forma de pensar. Muito tranquilo isso? Ah, não, Daniel, beleza, entendi tudo, valeu demais. Agora, como que isso é cobrado na minha prova? Para ver isso, olha a descrição desse vídeo aqui. Lá tem uma listinha de exercício com questões que envolvem essa matéria já corrigidos em vídeo. Beleza? Aquele abraço, valeu e até mais!